Para fazer chegar tanto a água quanto a potência aos consumidores, os engenheiros precisam, antes de mais nada, dominar a arte e a ciência do projeto de circuitos. Os elementos comuns aos circuitos elétricos elementares são fios e interruptores, bateria, resistores e capacitores. Embora esses elementos possam ser combinados em redes de complexidade cada vez maior, eles obedecem sempre às mesmas regras simples, conhecidas como leis de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, um físico alemão, era muito interessado em matemática. Aplicando a lei de Ohm e generalizando-a ao máximo, ele obteve duas leis, cada uma exprimindo uma ideia familiar. Uma dessas ideias é a da conservação de carga. A correspondente lei aplicada aos circuitos diz que quando uma corrente se divide em duas ou se juntam duas correntes, a corrente total que entra no nó é igual à corrente total que dele sai. A outra lei de Kirchhoff exprime a conservação de energia. Uma carga elétrica que percorre um circuito completo no final nem ganha nem perde energia. Consideremos uma carga elétrica no espaço não confinado a um circuito. Se ela se move no espaço numa trajetória que a traz de volta ao ponto de partida, nenhum trabalho líquido foi feito. O potencial elétrico, ou voltagem, pode subir ou descer, mas ele volta sempre ao nível de origem. O mesmo ocorre no interior de um circuito. Observem que uma integral ao longo de uma trajetória fechada possui uma notação especial, um sinal de integração com um circuito nele. Assim, no caso especial de um circuito elétrico, toda a voltagem sobe graças a baterias e capacitores carregados, e toda a voltagem cai devido a correntes que atravessam os resistores, resultando finalmente em variação nula da voltagem. Usando apenas essas duas leis, os engenheiros analisam os circuitos mais complexos. Para dar apenas um exemplo simples, consideremos um capacitor ligado a um resistor e a uma bateria. Mesmo quando o capacitor está carregado, o aumento total da voltagem equivale à queda total em todo o circuito. Um capacitor, num circuito elétrico, armazena carga, mais ou menos da mesma forma como um reservatório armazena água para uso futuro. E é preciso tempo para encher ou esvaziar um ou outro. Quanto tempo? Isso depende, naturalmente, do tamanho do reservatório e do grau de resistência que a água encontra para fluir até ele. Quanto maior o reservatório e quanto maior a resistência, mais tempo será necessário. O mesmo se pode dizer da carga que escoa de um capacitor. Aplicando-se as leis de Kirchhoff, descobrimos que o tempo é igual à capacitância vezes a resistência. Naturalmente, não existem planos imediatos para se drenar o lago Havasu. Com a mesma velocidade com que a água é drenada, para matar a sede de Los Angeles, a neve das montanhas distantes derrete para alimentar o Colorado, que, por sua vez, enche novamente o reservatório como parte de um ciclo global, que conserva a quantidade de líquido, assim como os circuitos elétricos conservam a carga. Assim, a noção de progresso é acrescentada ao princípio de conservação, provando, talvez, que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. A civilização ainda depende das correntes, embora a elas tenha se somado o fluxo da eletricidade. A cidade moderna, da mesma forma como Roma antiga, depende e tem suas atividades limitadas pela capacidade de canalizar e distribuir essas correntes. Hoje, estudamos as regras que tornam a eletricidade algo prático. Elas foram elaboradas pela primeira vez por pessoas como Ohm, Kirchhoff e Charles Wheatstone. Wheatstone era reverenciado pelos colegas daquela época, mas era desconhecido do público. Era um homem muito acanhado e de uma timidez mórbida perante qualquer público, exatamente como eu. Na verdade,
Esta foi a causa e o motivo pelo qual ele conseguiu mudar a tradição das palestras públicas da Royal Institution. Aparentemente, numa noite de 1846, Charles Wheatstone deveria dar uma palestra pública. Mas na última hora, com o público já sentado no auditório, Wheatstone entrou em pânico e fugiu e não ficou ninguém para dar a palestra. Foi então que Michael Faraday apareceu e deu uma brilhante palestra de improviso, durante a qual afirmou que a luz talvez fosse alguma espécie de distúrbio causado pela eletricidade e pelo magnetismo, uma ideia que se revelaria correta muitos anos depois. Essa tradição de palestras públicas na Royal Institution continua até hoje. Todas as noites de sexta-feira, às 8 horas e ponto, um renomado cientista vestido assim, formalmente, ocupa seu lugar em frente a uma requintada plateia para proferir uma palestra sobre os últimos desenvolvimentos da ciência. Mas, durante a meia hora que antecede a palestra, esse cientista permanece trancado num pequeno aposento, para que não se repita o caso de Wheatstone no último minuto. É por isso que fui trancado nesse aposento até o início dessa minha palestra. Veja da próxima vez. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. A atuação de Café Filho, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros na segunda parte do especial sobre a trajetória política do país. Hoje no Jornal da Cultura, 10h30 da noite. Assista agora Castelo Rá-Tim-Bum.